Se você tem uma Bíblia, vá para o livro de Jonas, capítulo 4. Se vocês não sabem onde está, vão para o índice, procurem a página e cheguem lá, seja no iPhone, iPad ou o que estiverem usando. Estamos encerrando uma série esta manhã, onde temos visto a vida e a história de Jonas, mas na verdade tem sido uma visão completa de Deus e quem Ele é. É isso que você descobre bem aqui neste livro em particular. É sobre isso que eu quero falar com vocês esta manhã. Tudo que você precisa é amor. Quantos de vocês pensaram em uma música agora mesmo? Quero ver meu povo afastado daqui. Não, estou brincando. Mas eu quero falar com vocês. É o que a Bíblia ensina, que tudo que você precisa é amor. E se vocês não estiveram conosco, quero dizer a vocês, enquanto entramos no capítulo 4, vimos os capítulos de 1 a 3, agora o 4. Eu gostaria que a história de Jonas tivesse terminado com o capítulo 3. Você realmente gostaria que este capítulo em particular não estivesse na sua Bíblia do ponto de vista de Jonas? Mas estou grato que esteja nesta Bíblia pela perspectiva que você obtém de Deus. Se tivéssemos terminado no capítulo 3, realmente teria sido uma história incrível. Teria sido, eu digo a vocês, uma história poderosa, porque em Jonas capítulo 3, Deus chama Jonas pela segunda vez para ir pregar a uma cidade malvada conhecida como Nínive. Agora, quando eu digo uma cidade malvada, pessoal, quero dizer, eu poderia passar uma boa parte do nosso tempo juntos esta manhã, explicando quão malvada era esta cidade e o ódio profundamente enraizado, e não há outra maneira de dizer isso entre Jonas e seu povo, e depois o povo de Nínive. E ele não queria ir porque não se importava com as pessoas. E então o que acontece é que ele rejeitou a Deus. E então pensem nisso, no capítulo 3 ele é obediente, nos capítulos 1 e 2 ele é desobediente. Ele obedece ao chamado no capítulo 3 de uma maneira muito diferente do que fez nos capítulos 1 e 2. E se ele tivesse feito isso nos primeiros 2 capítulos, uma grande lição aqui é que não teria havido tempestade, não teria havido barco, não teria havido um grande peixe. Se ele tivesse sido obediente a Deus da primeira vez, nunca teríamos visto isso e Deus o teria usado. Porque quando Jonas obedece a Deus no capítulo 3 e faz o que Deus queria, vai a Nínive, embora não quisesse, obedece a Deus e compartilha a mensagem que Deus lhe havia dado. Deus age através dessa mensagem para o povo de Nínive e ouçam isso com muito cuidado, caso conheçam a história de Jonas e do grande peixe e tudo isso, mas não sabem qual é a verdadeira história. Mais de 400 mil pessoas colocaram sua confiança em Deus. Isso é o que você vê no capítulo 3, um mínimo de 400 mil pessoas. Seria como se todos no noroeste do Arkansas respondessem a Deus de uma só vez, porque um homem percorreu a cidade durante 3 dias e disse: isso é o que Deus vai fazer se vocês não se voltarem para Ele, e todos se voltaram para Ele. Agora, se a história tivesse terminado bem aí, todos ganhariam. Mas começando em Jonas capítulo 4, você vê algo que já viu em Jonas capítulo 1 e capítulo 2. Lemos uma palavra e quero que todos ouçam, quero que se concentrem nisso, que trouxe tanto dor a Jonas. Ou seja, você tem uma palavra que realmente impacta e altera a vida de Jonas de uma maneira incrível, tira da alegria da sua vida, tira a paz da sua vida. Ou seja, vocês vão ver tudo isso no que vamos ler, e é a primeira palavra do capítulo 4 onde diz isso. Mas agora serei honesto com você. E quero que entendam, eu já fiz isso antes, e eu acho que quase todos nesta sala e quase todos online já fizeram isso. Jonas basicamente diz: eu sei o que Deus diz, e eu vou te mostrar. Ele sabia o que Deus diz. Jonas diz em sua vida: o que você diz às vezes, o que eu digo às vezes, sobre as coisas que sinto que Deus está me chamando a fazer, ou me chamando a deixar, lugares para os quais Ele está me chamando a ir. Ele diz: eu sei o que Deus diz, mas Ele dá a palavra que muitas vezes damos, mas agora sabemos o suficiente sobre Jonas para saber que essa palavra não é uma boa palavra. Na verdade, é um final triste para o que poderia ter sido uma grande história com um final feliz, mas nos ensina o que vamos aprender esta manhã. E eu vou dizer isso porque espero que chame a sua atenção e os faça ficar comigo durante tudo isso, porque eu realmente falo sério. Realmente nos ensina lições importantes sobre Deus e que nunca aprenderemos sobre nós mesmos. Acho que veremos em Jonas 4 esta manhã, nos ensina tanto sobre Deus, tanto sobre nós, como em qualquer outro lugar que você possa ir nas Escrituras. Interessante, aprendemos sobre Jonas e aprendemos sobre Deus no Antigo Testamento, e isso nos mostra uma bela imagem de Deus no Novo Testamento. Vou te dar 3 coisas, preparem suas canetas e anotem isso. Número 1 é isso: Deus, neste capítulo em particular, nos mostra que Ele prioriza o amor. Ou seja, em outras palavras, aprendemos que Deus, o Deus deste universo, o Deus que te criou, o Deus que me criou, prioriza o amor. Uma das grandes lições que você vai aprender com o livro de Jonas é essa: as pessoas importam para Deus
Essas palavras usamos muito na nossa igreja. Esse é o nosso valor número 1. As pessoas importam para Deus, e pelo simples fato de que importam para Deus, deveriam importar para nós. Estou aqui para dizer a vocês esta manhã, não me importa de que origem, cor ou credo as pessoas venham. A realidade é que as pessoas importam para Deus porque Deus criou as pessoas. E o ápice de sua criação não são as estrelas, não são os céus, não é o sol, não é a lua, não são os animais, não é a terra. O ápice da criação de Deus é você. O ápice da criação de Deus sou eu. E então a realidade é que as pessoas importam para Deus porque Deus criou as pessoas. E o que realmente importa para Deus, e eu realmente quero que a nossa igreja, se você é membro da nossa igreja, preste atenção neste domingo. O que importa para Deus nos importa também. Em Mateus capítulo 22, um advogado se aproxima de Jesus e lhe faz uma pergunta. Olhem o versículo 36. Qual é o principal mandamento da lei? O que é mais importante? Agora você tem Deus em carne falando com sua criação. Isto é o que ele disse. E ele lhes disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o grande e primeiro mandamento. Como eu disse, eu sempre ensino isso porque quero que vocês vejam. Ele só pediu um, mas Deus lhe dá 2 à força. Estão vendo isso? Você já teve alguém que responde mais do que você queria? Alguns de vocês pensam que eu faço isso todo domingo, não é? Mas eu só digo, você já teve esse momento antes? E então ele diz isso, ele diz: o segundo é semelhante, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma das razões pelas quais Deus quer que sejamos uma igreja, um povo, ou seja, seguidores de Cristo, pessoas que realmente conhecem a Deus e que querem viver para honrá-lo. Uma das razões pelas quais ele nos chama a amar é porque ele se destaca nas Escrituras e diz que ele é amor e nos criou para sermos como ele, o que significa que nos criou para amar. Fomos criados à imagem de Deus. Isso é o fundamental do livro de Gênesis, onde o mundo é apresentado. Fomos criados à imagem de Deus para fazer 2 coisas nesta terra. Eu só quero enfatizar isso porque alguns pensam que foram criados para construir uma casa, comprar um carro ou usar roupas de marca, ou obter prestígio ou seguidores ou todas essas coisas que o mundo oferece. Mas a realidade é que as estatísticas estão aqui. 1 em cada 1 morre. A vida tem que ser mais sobre o aqui e agora, porque todos nós deixamos o aqui e agora. E para o que Deus te criou, para o que Deus te fez, para o que você foi projetado, enquanto ia para o trabalho, enquanto vivia a vida, enquanto fazia todas as coisas que temos que fazer na vida, é aprender a amar a Deus e aprender a amar outras pessoas. Essa é a prioridade número 1 para Deus, que aprendamos a amá-lo e que aprendamos a amar os outros. E a Bíblia deixa bem claro que o amor não é algo que você diz, o amor é algo que você faz. Quero ter certeza de que vocês saibam disso. Eu titulei a mensagem assim porque a Bíblia diz que a vida se trata de amor, não é uma canção escrita por alguém. Isso é algo que Deus tenta nos dizer na palavra de Deus. E Deus nos mostrou, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que Deus demonstrou o seu amor por nós. Ele mostrou seu amor por nós e que enquanto éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Deus está dizendo, a vida se trata de amor. E eu mostrei e demonstrei, dei uma revelação do que é o amor, que Cristo morreu por você. Que definição damos ao amor? Você quer mudar seu casamento hoje? Você quer mudar a vida na sua casa? Você quer mudar o ambiente de trabalho? Ou mudar sua perspectiva sobre a vida? Escreva as seguintes palavras. O amor é o sacrifício que você faz pelo bem-estar de outra pessoa. Olha, as pessoas pensam que o amor de Deus lhes dá a liberdade de viver de qualquer maneira que queiram, porque Deus os ama e por isso não os corrigirá. Isso está muito longe da definição do amor bíblico. O amor bíblico é o sacrifício que você faz pelo bem-estar dos outros. Deus fez o sacrifício de Cristo. Quando viemos a Cristo, Deus nos chama a sacrificar nossas vidas, nosso futuro, nossos planos e nossas coisas por Ele, para que Ele possa usar nossas vidas para impactar os outros. Quero mostrar a vocês porque o amor é tão importante. E só pensem nisso por um momento. Quero que você se concentre porque isso acontece no capítulo 3. Mas você precisa ter o contexto para entender o capítulo 4. Toda uma cidade é impactada pela mensagem de Deus. É a mensagem de Deus compartilhada por Jonas. Mas quero que você veja como Jonas responde a tudo isso, a tudo que estou dizendo. Em Jonas capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz: só quero que você veja isso. Mas isso desagradou muito a Jonas e ele ficou irritado. E você precisa fazer uma pausa e dizer: o quê? Agora, não se esqueça, este é o tipo ao Deus mandou ir 500 milhas numa direção. Ele foi 2.500 milhas oposta. Não se esqueça, este é o tipo que saiu e comprou uma passagem pensando em fugir de Deus. Não se esqueça, este é o tipo que, quando perceberam que ele era o problema, disse: joguem-me ao mar no meio da tempestade.
Não se esqueça que este é o tipo que foi engolido por um grande peixe. Se você se surpreende com a história do grande peixe, ninguém ficou mais surpreso do que Jonas quando ele se encontrou no ventre de um peixe porque não quis responder a Deus. Esse cara não mostrou a melhor resposta. Bom, nem você nem eu também mostramos a melhor resposta. Também nos desviamos como ovelhas, diz a Bíblia. Todos nós seguimos nosso próprio caminho, mas ouçam bem. O que aconteceu com Jonas, e só digo a vocês, isso está muito dentro do meu coração. Eu realmente prego em todos os lugares, falo em igrejas, ajudo as igrejas, aconselho pastores. Quase toda semana estou ao telefone com pessoas que pastoreiam outras igrejas ao redor do mundo, e só digo a elas que o que aconteceu com Jonas pode acontecer conosco. O que aconteceu com Jonas pode acontecer conosco. Na vida é muito fácil chegar aqui. Capítulo 4, versículo 1, mas isso desagradou muito a ele. Quero que você ouça isso porque acho que é aqui que você pode conectar com a sua vida. Olhe aqui e entenda isso porque quero ter certeza de que você compreende. Deus fez algo grandioso, mas isso desagradou muito a Jonas. E ele ficou bravo. Agora, por que Jonas estava tão bravo? Bom, ele estava bravo pelo que aconteceu em Jonas capítulo 3, versículo 10. Quando Deus viu as suas obras falando dos ninivitas, ele havia pregado a mensagem, havia compartilhado, eles precisam se arrepender e se aproximar de Deus, se afastar do seu mau caminho e se arrepender da calamidade, e Deus se arrependeu da calamidade que havia declarado que lhes traria e não o fez. Deus os advertiu sobre um juízo, como ensina o Novo Testamento. Vem um juízo por seus pecados, decisões e direção. Mas eles ouviram e voltaram-se para Deus dizendo: Deus, sentimos por ter seguido nosso próprio caminho e estamos pedindo perdão. E a Bíblia diz que Deus mudou de ideia. Deus havia visto como o povo de Nínive se arrependeu de seus pecados, pediu perdão, voltou-se para ele com fé. E então Deus, em vez de derramar seu juízo, derrama sua misericórdia. E Jonas estava completamente irritado por isso. Vamos, é a verdade. E o verdadeiro problema aqui é este. Ouça isso, alguns de vocês agora mesmo, olhem, podemos ficar bravos com Deus, digam amém se me ouvirem, podemos ficar frustrados com Deus, e então quero mostrar a vocês o verdadeiro problema, Jonas capítulo 4, porque vou mostrar muito, mas quero que você entenda isso. O verdadeiro problema aqui é que Deus havia agido de uma maneira que Jonas não gostava, e que Jonas não entendia, e se você viver o suficiente, isso vai acontecer com você, e já aconteceu comigo, que Jonas, ouça, Deus havia respondido, Deus havia feito uma obra, Deus havia feito sua obra, mas a realidade é que Jonas não gostava da obra de Deus porque não entendia a obra de Deus. Se questiona como alguém chegou aqui, pergunto eu, e você não precisa responder. Se você olhar para frente, ninguém saberá, só eu, porque todos somos culpados. Aqui vamos. Você já esteve bravo ou com ciúmes ou frustrado ou até mesmo se amargurado porque algo bom aconteceu com outra pessoa? Você já esteve navegando pelas redes sociais e teve o pensamento: por que Deus não fez isso por mim? Você já passou pelas redes e olhou a vida de outra pessoa e pensou: eu os conheço. Vamos, não somos realmente bons nisso. Vamos agora, só nos conhecemos, mas com certeza conhecemos todos os outros. E você começou a pensar como: eu os conheço, eles não merecem isso. Ou você pensa: não posso acreditar que Deus permitiria isso. Eles têm uma tal bênção, e assim isso continua. Agora pense nisso. Fica ainda pior se for alguém que você não gosta especialmente. E Jonas estava bravo porque Deus havia mostrado misericórdia, não apenas a uma cidade pecadora. Aqui é onde você precisa entender a história, mas em Nínive isso é como o arqui-inimigo da sua nação. E eu pensava: nunca ouço ninguém falar sobre isso, mas eu acredito nisso. Quando você chegar ao céu, pergunte a Deus se é verdade. É a minha opinião, mas eu realmente acredito que é verdade. Eu realmente acredito que Jonas provavelmente conhecia pessoas que foram impactadas pelos ninivitas. Talvez ele conhecesse alguém assassinado pelos ninivitas. Provavelmente conhecia alguém que havia sido punido ou impactado de alguma forma pelos ninivitas. Então ele não está apenas pensando: eu não gosto dos ninivitas. Eu acho que ele está pensando nas pessoas que ama, nas pessoas que lhe importam. E ele sabe o impacto que aquelas pessoas más tiveram sobre seu povo. E então ele fica irritado que Deus possa de alguma forma amar aqueles outros tipos. E agora veja que Deus mostra misericórdia, e não apenas mostra misericórdia para piorar a situação. Pense nisso. A cereja do bolo de tudo que Deus está fazendo na vida de Jonas. Não perca isso. Ele deixa que Jonas seja quem estenda essa graça a eles. Isso vai te afetar. Vamos, né? Quero dizer, é como ir até alguém que você não suporta e Deus começa a mover seu coração. Diga a eles o quanto você os ama. Passe um tempo animando-os. Dê um presente para essa pessoa. Diga-lhes uma palavra gentil. Mostre-os. Vamos, pessoas espirituais, isso é exatamente o que está acontecendo aqui. E então, cara, eu te digo, a maioria de nós pode pensar em alguém que, se soubéssemos que Deus os abençoou enormemente, isso nos incomodaria. Quero dizer, simplesmente não iríamos com a cara deles. Que Deus pudesse fazer isso por eles, simplesmente arruinaria nosso mundo. E Jonas estava irritado.
Digam-me para eu saber que estão ouvindo, porque Deus simplesmente estava sendo Deus. Em nossas vidas, podemos nos irritar simplesmente pela forma como este mundo pecador funciona e pelo plano que Deus estabeleceu para trazê-lo de volta a si mesmo. Podemos nos irritar porque esse plano não funciona da maneira que queremos que funcione. Podemos interpretar mal e perder percepções. Podemos evitar o livro. Podemos evitar momentos para nos reunirmos e aprender sobre Deus. O que este livro é, mais do que tudo, é uma revelação de quem é Deus e como Deus trabalha. E então, literalmente, o que ele está fazendo está tentando nos ajudar a superar algumas dessas coisas. A Bíblia chega ao ponto de olhar nos seus olhos e te dizer: seus caminhos diferem dos dele, seus pensamentos diferem dos dele e sua compreensão é inferior à dele. E então, sem fé, vai ser impossível agradar a Deus, porque você nem sempre vai entender a Deus. É exatamente aí que Jonas se encontra. É impressionante. Jonas capítulo 4, versículo 2. Esses versículos me deixam impressionado. Olha o que ele diz. Ele diz que orou ao Senhor e disse: por favor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava no meu próprio país. Ele está dizendo como Deus: quando você me disse para ir a Nínive e eu corri para Tarsis, fiz isso porque sabia disso sobre você. Olha o que ele diz, ou seja, pense nisso por um minuto. Ele está irritado com Deus, mas mesmo assim conhecia a Deus. Ele diz, portanto, para evitar isso, eu fugi para Tarsis. Foi então que ele correu aproximadamente 2.500 milhas na direção oposta, porque sabia que você é misericordioso e compassivo. Lento para a ira, você é abundante em amor, você é abundante em bondade. Ou seja, não é como se ele dissesse: Deus, eu sei que esse é o tipo de Deus que você é. Sei que você é amoroso, sei que você é tudo sobre o amor. Sei que você quer que eu seja amoroso, sei tudo isso sobre você. E mesmo assim ele está lutando com tudo isso. E se você quer saber tudo, me escute. Se você quer saber do que realmente se trata a história de Jonas, e nós nos confundimos tanto com o peixe, você só precisa ler isso nesse versículo. Você deveria anotar isso. Deus é um Deus de amor. Eu te digo, se você não suporta a igreja, porque sei que alguns são obrigados a vir aos domingos, o que é um bom plano, mamãe e papai, pelo menos eles têm que ouvir, né? Eu não sou ingênuo. Eu sei que tem quem quer que eu me apresse para ir embora. E dizem: não quero estar aqui. Eu entendo. Mas se você perder tudo o que eu digo, quero que entenda isso. Deus prefere a misericórdia à ira. Agora escutem isso, seguidores de Cristo. Deus prefere a misericórdia à ira. Ele prefere o perdão à punição. Ele prefere a graça ao julgamento. E alguém diria: bem, por que é assim? Porque Deus é assim. O plano e propósito de Deus é a redenção do pecado. A Bíblia nos ensina isso vez após vez. Que o plano e propósito de Deus para a sua vida, plano de Deus para a minha vida, também para os ninivitas, também para Jonas, o plano e propósito de Deus para a sua família, o plano e propósito de Deus para os seus inimigos é a redenção do pecado no qual nós mesmos nos metemos. Em João 3,16, Jesus disse: porque Deus amou tanto o mundo, que enviou seu Filho único, seu Filho sem pecado, que tomaria a ira e a pena pelo pecado, embora ele nunca tenha pecado, pagando assim pelo pecado de todos nós que havíamos pecado, para que todo aquele que crer nele. A palavra crer significa confiar. O melhor versículo seria o 17. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar. Deus prefere a graça à condenação. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo. O plano de Deus, o propósito de Deus é a redenção do pecado. E Deus, o que Ele quer fazer? Deus quer mostrar seu poder para mudar a sua vida. Deus quer mostrar a sua glória para mudar a sua vida. A Bíblia vai tão longe em Efésios. É como se Deus pegasse você ou pegasse Cris, Deus em sua vida, em suas decisões, em seus erros, e o colocasse em uma prateleira para dizer: olha o que eu posso fazer quando tomo uma cidade. Olha o que eu posso fazer quando tomo uma vida. Deus está planejando redenção, graça, misericórdia e perdão para qualquer um que venha a Ele. E por isso cantamos todos os domingos, e por isso aplaudimos e celebramos sem cessar, porque esse é o Deus que adoramos, o Deus de graça e compaixão, lento para a ira e amoroso com todos. Ele é um Deus incrível, e eu só diria a vocês: Deus é um Deus que até ama os ninivitas. Nunca olhou para uma pessoa que não se importa com ele, e o que Jonas estava dizendo: escutem, escutem, porque aqui é onde a coisa fica boa. Eu consigo entender como Deus me ama, mas eu simplesmente não consigo entender como Deus os ama, não é? Quer dizer, a gente não diz isso, mas essa é a realidade, isso é um fato. E às vezes temos a ideia de que Deus só ama, e isso é o que mata o seu pastor na igreja, porque eu cresci em igrejas assim. Então o que acontece é que podemos estar tão envolvidos na igreja e tão desconectados das pessoas com quem Deus nos está chamando a nos relacionar.
que às vezes temos a ideia de que Deus só pode amar pessoas como nós. E então alguns vão se sentar e dizer graças a Deus pelo noticiário Fox, porque se não fosse por isso, Deus não teria ninguém a quem amar. E ambos estão errados porque Deus ama a todos. E eu preciso lembrar alguns de vocês que não têm estado na série. Amigos, este livro não se trata de um grande peixe. Este livro não se trata de Jonas. Na verdade, o peixe é mencionado 4 vezes em todo o livro. Jonas é mencionado 18 vezes em todo o livro. Deus é mencionado 38 vezes neste livro. Este livro é para te ensinar. Este livro é para me ensinar. Este livro é para mostrar ao mundo quem é Deus. E quanto mais você entende o amor de Deus e quanto mais você se enche desse amor, eu entendo esse amor. Homem, eu sou grato por esse amor. Quanto mais você amará as pessoas que estão sem Deus, você sabe como Deus te ensina a amar. Porque se Deus diz que a vida é amor e nós dizemos sim, cara, a vida é amor, você sabe como Deus te ensina a amar? Ele te ensina a amar permitindo que haja pessoas pouco amorosas ao seu redor. Isso vai te abençoar, né? Muitos dirão que eu sabia que deveria ter ido a outra igreja esta manhã. De todas as igrejas no noroeste do Arkansas, viemos aqui, mas isso é verdade. Deus te ensina a amar trazendo pessoas pouco amorosas ao seu redor. Deus ama os fáceis de amar e os desafiadores. Se você só pensa em pessoas desafiadoras, pode ser que você seja uma delas, mas só estou dizendo que muitas vezes nós perdemos isso. Deveriam anotar isso prontos. Se você se envolver na mensagem e gostar, deveria ler Mateus capítulo 5, Mateus 5, versículos 43 a 48. Deveriam ir lá para ver o que Jesus disse. Eu gostaria de dar todo o contexto, mas não posso. Mas eu vou te dar uma coisa que ele disse nesse trecho. Se você ama aqueles que te amam, que recompensa há nisso? Isso é o que Jesus disse. Se você ama as pessoas que só vêm à igreja e se vestem, falam e agem como você, se você só pode amar essas pessoas, Jesus disse, não há recompensa nisso. Tem que ser um amor maior. Nosso amor está centrado em Cristo. Tem que ir a um nível completamente diferente, incrível. A única razão pela qual Jonas ainda estava vivo era pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus. Mas Jonas parece ter esquecido disso. Na verdade, eu diria de outra forma, e estamos falando sobre Jonas. Não quero te ofender, mas se a carapuça serve, coloque-a esta manhã. As pessoas mais egoístas do mundo são aquelas que receberam misericórdia, mas nunca a estenderam. E temos muitas igrejas egoístas no nosso mundo hoje em dia. Todo esse assunto realmente incomoda Jonas. Versículos 3 e 4. Olha quanto isso o incomoda. Portanto, agora, ó Senhor, veja o que ele diz. Por favor, tire minha vida agora. Ele está como homem, lidar com isso, Senhor. Ele ia ter problemas ao chegar ao céu, porque os ninivitas estariam lá. Posso dizer isso a todos? Isso vai te afetar? Tira-me deste mundo, Senhor. Leve-me ao próximo, chega todos estiverem aí. Isso vai te abençoar. Como toda essa gente, eles vieram a Jesus, eles obtiveram o perdão, estão aqui comigo. Ele diz, tira minha vida. E olha isso, porque a morte é melhor que a vida. Agora deixe-me dizer algo a todos na sala. Ele não disse isso quando estava na barriga do peixe. Isso não foi o que ele disse quando fugiu de Deus. Não foi o que ele disse ao lançarem da borda. Isso não foi o que ele disse quando foi engolido pelo peixe. Ele não disse nada disso. Ele morreria naquele peixe se não fosse pelo mesmo Deus de quem se queixou no versículo 2. Quando fala sobre ser lento para a ira, cheio de graça e compaixão, o que Jonas não entendia é o que muitos de nós podemos esquecer às vezes. Um profeta precisa da graça de Deus tanto quanto a pessoa que está tão longe de Deus como você. E eu podia imaginar, ambos precisam da graça de Deus. E o que este mundo precisa, democrata, republicano, independente, como você quiser se chamar, você está nisso, certo? E a realidade é que todos precisam de Jesus, e isso é verdade para cada pessoa que vive. Versículo 4, o Senhor diz, você tem alguma razão para estar bravo? Não é interessante isso? Ou seja, essa é uma boa imagem? É disso que trata este livro? Deus olha para trás e diz, por que você está bravo? Como quem diz, Jonas, você não começou o mundo, você não criou essas pessoas. Não são seu povo, são meu povo. Não são sua criação, são minha criação. Este não é seu plano, é meu plano. Isso não é a sua glória, é a minha glória. Que razão tem? E o que ele estava dizendo, quero que todos entendam. Deus dizia, recebeu misericórdia. Por que você tem um problema se eu dou misericórdia, se você a recebeu em sua vida? Por que é difícil dar a outra face? E a resposta de Deus está dizendo, eu amo aqueles que estão fora da sua família, e eu amo aqueles dentro da sua família. E ele nos diria hoje, eu amo aqueles fora da igreja, e eu amo aqueles dentro da igreja. E realmente a lição aqui, não perca isso, é que Deus é digno de confiança. Escutem todos, por favor. Deus é realmente digno de confiança e Deus é verdadeiramente justo. E Ele trata com justiça a todos e tudo neste mundo, sem dúvida. Eu adoro o que C.S. disse, C.S. Lewis disse, Deus nos ama não porque sejamos adoráveis. Acho que muitos vão à igreja e começam a pensar que são, a Bíblia diz isso, Deus nos ama não porque sejamos bons, mas porque Ele é amor, é motivado por Ele e seu caráter. Não porque Ele precisa receber ou precisa de alguém para dar, mas porque Ele se deleita em dar.
E então Deus diz algo assim como: Jonas, escute bem. Enquanto olhamos para este mundo e toda a sua loucura, vamos priorizar o amor e deixar todo o resto em minhas mãos. Mas então, em segundo lugar, Deus prioriza o aprendizado. Por isso estamos aqui esta manhã que faz. Deus começa a trabalhar em Jonas, revelando o coração do problema. E então, pessoal, eu acho incrível que vocês estejam aqui esta manhã porque podem ver diretamente a Deus e quem Ele diz que é. E eles estão aprendendo algumas lições que Deus quer que todos na terra saibam. Em Jonas capítulo 4, versículos 5 e 6 diz: Então Jonas saiu da cidade e foi para o leste dela. Ali ele fez um abrigo para si mesmo e se sentou à sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Escutem isso. É como um evento esportivo para Jonas. Estou me explicando. Jonas sai, se senta e está olhando para a cidade pensando que o fogo está prestes a cair. Você já fez isso com alguém? Ou você disse: Deus vai castigá-los pelo que me fizeram? Né? Uau, não há lugar melhor para ir com pessoas que não admitem isso do que a igreja. Posso dizer isso a todos. Como todos estão tipo: não, pastor, não vou ceder. Quer dizer, não estou dizendo isso porque estão sentados aí, mas bem, é isso que fazemos. Está bem? E diz isso: então o Senhor Deus designou uma planta e ela cresceu sobre Jonas. Olha, isso que eu quero dizer, a Bíblia diz que ele está bravo com Deus. Amigos, posso mostrar algo a vocês. Alguns pensam que tudo o que acontece em sua vida é uma resposta de raiva de Deus. Isso não é o que a Escritura ensina. E muitos dizem: bom, sei porque isso me aconteceu porque fiz isso antes. E tudo isso, Deus te ama o suficiente para te perdoar. Por isso, você evita o pecado. Escute, Deus te ama para perdoar seus pecados, mas enfrenta as consequências do seu pecado, promete mudar as consequências. Por isso evitamos o pecado pelas consequências em nossa vida. Mas pensar que temos um Deus que está lá em cima no céu, esperando o momento para se vingar de você, esse não é o Deus da Bíblia. Quer dizer, aqui está Jonas, ele está totalmente irritado com Deus e Deus está lhe dando sombra. Designou uma planta que cresceu para lhe dar sombra e livrá-lo do desconforto. Jonas estava muito feliz com a planta. Agora pensem nisso. Sabiam disso na Bíblia de vocês? E Jonas estava extremamente feliz com a planta. Isso me parece errado. Aí está Jonas tendo seu momento de autopiedade. Ele só espera que a cidade pegue fogo, como se pensasse: estou prestes a ver algo genial. E ele está sentado ali pensando: ataca os deuses, pega-os. Ele não era fanático pelos ninivitas. Ele realmente queria ver isso acontecer. Então escute isso. Muita gente, e eu só tenho que dizer isso nesta sala, quero dizer isso online, espero que muitas pessoas vejam isso. Muita gente ocupa o mesmo lugar na arena da vida. Ou seja, somos seguidores de Cristo e olhamos a política do outro partido e nos sentamos e dizemos: não posso esperar que Deus cuide deles. Quero dizer, é tão fácil chegar a esse ponto, porque quando começamos a reduzir Deus ao nosso nível, nunca será como Deus o planejou. Porque Ele é o Criador, nós somos a criação, e a criação nunca pode superar o Criador, porque o Criador sabe como tudo funciona. Se você abrisse o capô do seu carro hoje e dissesse: pastor, você pode vir dar uma olhada no meu Toyota? Você mudaria algo e ajustaria qualquer coisa que achasse que seria um plano melhor do que o plano dele? Ai meu Deus, o que está acontecendo com você? Ou seja, eu não sei nada sobre carros, não sei nada sobre consertar esse tipo de coisa. Então, para que você abra, mas isso é exatamente o que você faz na sua vida. Quando exclui Deus da sua vida, é como se abrisse o capô de algo que você não sabe como funciona. Você começa a mexer em tudo, e é isso que Jonas faz aqui. E o que acontece é que muitas pessoas hoje em dia estão passivas e esperam que Deus envie sua ira em vez de sua graça. E assim é como muitas pessoas veem Deus, mas lembre-se, isso aconteceu no que é a Turquia hoje em dia. Então você está falando de mais de 40 graus Celsius. Quero dizer, ele está queimando, e mais uma vez Deus dá a Jonas algo que ele não merece. Ele lhe dá sombra. Quantos acham que ele deveria ter se queimado sob o sol? Alguém diga amém, como uma dessas queimaduras de sol. Você acha que isso é o que ele merece e Deus lhe dá graça aqui? Mas olha, Jonas nem se deu ao trabalho, escute isso esta manhã, ele nem se deu ao trabalho de perguntar: de onde veio essa planta? Lemos que ele estava extremamente feliz com isso, mas não vemos Jonas dizer: obrigado, Senhor, feliz que isso esteja aqui. Estou grato por ter recebido isso. Você não vê nada disso. É impressionante, já que Jonas estava mais agradecido pelo presente do que pelo doador. Ele estava agradecido pelos presentes, mas não pelo doador que avalia perfeitamente o que é bom para os outros. Ele estava mais agradecido por uma planta do que pelo provedor. E então as coisas mudam. Olha isso, ele volta e dá isso. Olhem para o versículo 7. Ele diz: mas Deus designou um verme quando amanheceu no dia seguinte e atacou a planta, fazendo-a secar. Quando o sol saiu, Deus designou um vento abrasador do leste. Tudo mudou. Então o sol feriu a cabeça de Jonas com tanta força que ele desmaiou e implorou com toda a sua alma para morrer, dizendo: a morte é melhor para mim do que a vida. Agora eu te digo, escute com atenção, cada ouvido atento, por favor, ouçam isso.
Fora da sabedoria de Deus e fora da direção de Deus, é aí que sua vida pode chegar. Que você se sinta tão sobrecarregado pelas circunstâncias e não há sabedoria, não há direção, sem sombra de sabedoria, direção e conforto de Deus. Não há nada na sua vida que te proteja dos pensamentos errados e das circunstâncias que te atingiram na vida. E isso é o que acontece com ele. No versículo 9, Deus disse a Jonas: você tem razão para estar bravo por causa da planta. Deus tenta ensiná-lo, ele prioriza o aprendizado. O que Deus está fazendo não é se vingar de Jonas, o que ele faz é ensinar a Jonas. E ele volta e diz: você tem razão para estar bravo por causa da planta. E ele disse: eu tenho razão para ficar bravo até a morte. Então o Senhor disse: você teve compaixão pela planta pela qual não trabalhou, que não fez crescer, que apareceu da noite para o dia e pereceu da noite para o dia. E Deus basicamente está dizendo: você está tomando decisões sobre a vida que não entende. E isso é tão fácil para mim de fazer. Cara, olho para a minha vida, não consigo te dizer quantas vezes estive tomando decisões sobre a minha vida que não entendia. E eu estava frustrado com Deus e estava bravo com Deus. Mas olha, o melhor que posso dar a Deus é essa perspectiva. Mas realmente não consigo ter uma perspectiva eterna sem o Senhor. Mas olha, Deus não se limita ao tempo e ao espaço. Deus trabalha fora deste âmbito. Então você poderia ter algo nesta vida, ouça com atenção. Você poderia ter algo nesta vida que vê como uma perda, mas quando chegar ao céu, verá como uma recompensa. Você poderia ter algo nesta vida que veria como menor, mas quando chegar ao céu, verá como maior. E aqui é onde Deus simplesmente está dizendo: cara, eu priorizo o aprendizado e o desenvolvimento, e não estou olhando para a sua vida do seu nível. Eu não estou olhando para a sua vida de uma forma temporal, onde de repente acaba e pronto, e todas essas coisas. Ele diz: não, estou olhando isso de uma perspectiva eterna. Isso é o que Deus estava fazendo. Olha, vivemos em um mundo onde as pessoas são criadas por Deus à sua imagem. E então temos que ser obedientes a Deus se quisermos lidar com o que esta vida nos lança. Todos nós precisamos entender isso. O que Deus estava fazendo naquele momento, Deus usa as dificuldades e circunstâncias da nossa vida. Tudo era para revelar a Jonas seu próprio coração. Deus queria que Jonas visse seu próprio coração, como se dissesse: você vê seu coração comparado ao meu? E Jonas, você sabe que Deus amava Jonas? Jonas amava a graça que recebia. Simplesmente não queria graça para alguém mais. Esse é Jonas. Eu amo a graça que recebo, mas não amamos a graça que é dada aos outros. E Jonas estava mais preocupado com uma planta do que com as pessoas. E Jonas tinha mais paixão e compaixão pelas coisas materiais, como a planta sobre sua cabeça, do que pelas coisas espirituais. Vivemos em um mundo assim? Vivemos em um mundo onde tudo está focado no aqui e agora, e tudo isso cria todo tipo de mal-entendidos. Isso é o que estava acontecendo no mundo de Jonas. E deixe-me levar isso para onde vivemos. Escute-me. Às vezes você pode pensar que Jonas está por aqui desconectado, como se isso tivesse acontecido há muito tempo. Cara, eu tenho redes sociais. Eu tenho todas essas coisas, eu tenho todos esses recursos. Somos uma cultura e sociedade diferente. Deus tem que ser diferente. Sabe o que a Bíblia diz sobre essa atitude? Haverá uma geração que está sempre aprendendo, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Uma geração que obtém recursos e coisas. Ele disse isso sobre a igreja de Laodiceia. Você acha que é rico e que não precisa de nada? E ele disse: a verdade é que você está tão morno, você não ama as pessoas como deveria amar, você não me ama como deveria me amar. E ele disse: me estou prestes a te vomitar da minha boca. E para ser direto, e isso é tão importante, sabe? Vivemos em um mundo hoje, e agradeço a Deus que não é a nossa igreja, nem vocês também. Eu não vejo isso na nossa igreja, mas alguém entra em uma igreja e esteja usando algo que não atende suas expectativas, ou vai vestido que não satisfaz suas expectativas. Talvez eles não se comportem de maneira que atenda às suas expectativas, e você tem esse padrão em que acredita que você mesmo é Deus e se torna o Espírito Santo. Não estou criticando ninguém, só estou dizendo que é verdade. E você sabe o que muitas pessoas veem quando veem essa pessoa entrar? Vem a roupa, vem um estilo, vem algo ofensivo sobre essa pessoa, que não combina com a forma como foram criados e o que pensam. E nunca pensam duas vezes em quem está por trás disso. E não pensam duas vezes em quanto Deus ama essa alma. Deus a ama tanto, sabe, a todos. Nós adoramos e celebramos a cruz, mas a cruz nos lembra que cada pecador tem um caminho até Deus. Isso é o que é a cruz. A cruz é uma demonstração, um espetáculo que você pode ver. Isso diz que há um caminho para todos. Não importa quão longe estejam de Deus, para chegar a Deus graças a Jesus Cristo. E olhem, pessoal, eu preciso dizer uma coisa a vocês. As roupas e os estilos das igrejas e todo esse tipo de coisas não duram. Alguém aqui tem uma camisa de pirata? Alguém aqui usa roupas do ano 1700?
Não acredito porque já passou, acabou, está no passado. Reparem que o pastor dele não usa calças boca de sino. Esta manhã, já passou, acabou, nunca precisa voltar. Tem coisas com as quais estou bem que voltem. Mas há algumas coisas deixadas no passado, não é? E então pensem nisso por um minuto. É como se estivéssemos tão consumidos com nossa perspectiva de Cristo, tão consumidos com o que pensamos que é bom e o que pensamos que é certo e pensamos que é isso e aquilo. Começamos a julgá-lo e o que fazemos é cortar o caminho que Deus nunca quis cortar. E esse é um caminho até Deus através da graça de Jesus Cristo. E isso é com o que eu estava lutando. Jonas, escute-me. Estou falando do nosso mundo e das nossas igrejas hoje, então eu oro para que você ouça. Jonas ouviu mais a mensagem da cultura do que a mensagem de Cristo. Esse é o maior problema de Jonas. Não sei se já ouvi alguém ensinar isso, mas esse é o maior problema de Jonas em todo o livro. O ponto fundamental de todo o livro, Jonas comprou a cultura, mas não entende Cristo, não entende Deus, não entende o que Deus estava fazendo. Pessoal, devemos ter cuidado de duas formas ao fazer isso em nossas próprias vidas. Olhem, eu vou equilibrar isso. Então, se você ficar bravo, espere um momento, porque eu também vou deixar o outro lado bravo. Muito bem, aqui vamos. Se você se tornar woke, isso vai prejudicar seu testemunho. Você se mete na direção que vai para este mundo, violando a palavra e a verdade de Deus, e se afasta da verdade, isso vai prejudicar seu testemunho. O pecado deve ser visto. As pessoas devem se arrepender. O pecado foi reconhecido no livro de Jonas. Não pense que Deus estava por aí dizendo: ei, Nínive, tudo bem, vai ficar tudo bem, eu te apoio. Não, Jonas passa e diz: ei pessoal, vocês estão indo em uma direção completamente errada, e se vocês não mudarem em apenas alguns dias, Deus vai trazer seu juízo sobre vocês. E essas pessoas dizem: espere um momento, esse é o padrão, esse é o juízo. Queremos voltar para Deus e esse é um padrão. Essa é uma responsabilidade que temos dentro desta igreja, mas se você começar a brincar com a verdade e tentar mudá-la, o impacto da verdade não estará lá, e você não terá o testemunho que acha que tem. Mas posso dizer uma coisa para vocês. Alguém diga amém? Vamos lá, cara. Cara, esse foi um grande momento. Vamos, você sabe. Mas agora vamos mudar de assunto aqui. Mas se você se tornar muito rígido, vai prejudicar a fé. É isso que a Bíblia diz em Colossenses 4, versículos 5 e 6. Para alguns que têm problemas com o que eu digo, hajam sabiamente em relação aos de fora, as pessoas longe de Deus, os ninivitas, aproveitando ao máximo cada oportunidade para serem considerados, refletindo, sendo verdadeiros sobre como você pensa sobre as pessoas, que a conversa de vocês seja sempre agradável e de bom gosto. Assim saberão como responder a cada um. A Bíblia diz que falemos a verdade, mas com amor. Agora me escutem, venham todos, venham todos. A verdade nunca vai te permitir ser woke. Nunca vai te permitir seguir o caminho que muitas pessoas estão tomando na nossa cultura ao mudar de gênero e todas essas coisas que Deus ordenou. Você não fez isso, eu não fiz isso. O único que tem a autoridade para mudar isso é Deus mesmo. Não estou sendo rude, só estou ensinando a Bíblia. Você deve estabelecer o padrão, porque o padrão deve ser como Jonas. Você deve percorrer a cidade avisando que o juízo virá se não se afastarem. Mas aqui está a questão. Você tem que deixar que Deus seja quem amolece o coração e não você bater no coração. Agradeço aos 5 ou 6 que aplaudiram. Sejamos honestos entre nós, e não digo isso de maneira ruim. Vou te mostrar uma saída, então vamos ter cuidado. Só quero que você veja isso. Há muitos pais que afastaram seus filhos de Cristo, e há muitas pessoas que afastaram outros de Cristo, porque estamos em tudo isso de faça isso e não faça aquilo. Vá aqui e não vá ali. Em vez de convidá-los a um Deus que é quem quer guiá-los a fazer essas coisas, em vez de apresentar o Evangelho de forma clara, e o que acontece frequentemente no cristianismo, e oro para que você esteja ouvindo, é que subestimamos o poder da oração e a obra do Espírito, que somos mensageiros, mas Deus é quem amolece, Ele é quem amolece esse coração e leva esse coração ao ponto de preparação, e então subestimamos isso. Então o que fazemos é pressionar demais. Se você cometeu esse erro, eu também cometi. Eu fiz isso com meus filhos e um membro da família. Eu fiz isso no trabalho com um vizinho. Então, o que eu faço? Retrocedam até onde erraram. Reconheçam o poder de Deus para agir em um coração. Reconheçam que Deus é quem atrai e orem. Dedique mais tempo a orar por essa pessoa do que a dar discursos. Ouçam, é crucial deixar o caminho claro, mas deixamos o caminho claro. Confiamos que Deus é quem atrai e convence e os leva até Ele. Jonas era responsável pela mensagem. Deus fez o trabalho. Jonas era responsável pela mensagem, mas Deus fez o trabalho. E então, pessoal, quero ensinar isso aqui porque temos a responsabilidade de guiar a próxima e cada geração por este caminho.
Devemos dar a eles um caminho claro, orar por eles, pedir a Deus que nos guie e dirija, tornar-nos sensíveis ao que devemos fazer e não agir com nossa própria força e sabedoria, evitando a frustração de empurrar em vez de atrair. O que você vê no livro, Deus fez e Deus pode fazer na sua vida. Deus pode fazer na minha vida e nossa cidade. Vimos um homem pronto para se levantar e compartilhar a mensagem e confiar em Deus, e Deus trouxe grandes resultados. Ouçam esta grande lição. Devemos estar agradecidos por um Deus que nos dá graça, amor, misericórdia, perdão e compaixão, mesmo quando não merecemos, porque isso somos todos nós. Devemos estar agradecidos. Ouçam isso. Devemos estar agradecidos que Deus nos usa para dar essa mesma graça, essa mesma misericórdia e esse mesmo perdão aos outros. E quando fizermos isso, entenderemos o que realmente importa. Então deixe-me te perguntar, o que te ajudaria a se manter longe de Jonas? O que te ajudaria a não chegar a esse ponto que Deus olha e diz, como você pode ser assim? Porque isso é realmente o que ele estava dizendo a Jonas. Escute, precisa se concentrar na graça. Se é seguidor de Cristo, nunca se esqueça do que Jesus fez por você. Você precisa se concentrar na graça. Focar na graça traz uma mudança de perspectiva. Se você precisa de um pouco mais de alegria na sua vida, eu digo, pessoal, acordem de manhã e em vez de reclamar do que não tem ou do que não está certo, amigo, comece com a graça de Deus. Comece com o que Deus já fez que você não merecia desde o começo. E eu digo, pessoal, quando vocês começarem a louvar a Deus e agradecê-lo, o Novo Testamento está cheio disso, que os seguidores de Cristo, se há algo honroso e digno de louvor, devemos pensar nessas coisas. E o que acontece é que sua vida muda de um concerto de problemas para um concerto de louvores, e isso muda toda a sua perspectiva do mundo. E isso é o que Deus teria dito a Jonas. E depois vejam isso. O último ponto é o mais curto. Aqui vamos. Deus prioriza a vida. Amigos, eu só quero dizer, vocês sabem que Jesus disse isso uma vez? Ele disse, devemos fazer as obras daquele que nos enviou enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém poderá trabalhar. Há um dia em que a graça estendida àqueles que estão longe de Deus se encerra. Há um dia em que o chamado de Deus convida as pessoas à graça que Ele oferece, não importa onde tenham estado na vida. Há um dia em que esse chamado se encerra. A Escritura é muito clara sobre isso. Escutem, isso é interessante e vocês devem prestar atenção. Você sabia que só há 2 livros que terminam com uma pergunta em toda a Bíblia? São Naum e Jonas. São os únicos 2 livros que terminam com uma pergunta e acaba por aí. Só se faz uma pergunta. Acho que por isso é importante estudar a Bíblia e se aprofundar. É uma pergunta e o que Deus faz? Ele faz uma pergunta, mas responde na própria pergunta. É uma grande pergunta. Olha o que diz no versículo 11. Ele disse, e eu não terei compaixão de Nínive. Então, ele está olhando para trás para Jonas e dizendo, Jonas, eu fiz isso por você. Você está bravo comigo e eu fiz isso por você. E então ele diz, e eu não terei compaixão de Nínive. Aquela grande cidade onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e muitos animais. Pessoal, eu tenho que dizer, esse é um versículo como João 3,16 do Antigo Testamento. Deus olha para baixo e diz, há 120 mil pessoas ali, há 120 mil crianças, é o que ele estava dizendo naquela cidade, 120 mil crianças, Jonas. Você não acha que eu deveria ter compaixão? Essa é a minha criação, ou seja, é assim que Deus vê isso. Essa é a minha criação. Eu não quero vocês aí. Eu não quero que vocês estejam assim. Eu não quero estar lidando com essa situação. Eu dei instruções claras sobre como andar comigo e como me conhecer. E então, Jonas, mas quando eu olho, essa é a minha criação. Eles importavam para mim, eu os amava. E Jonas não sabia disso naquele momento, mas Deus sabia. Deus sabia de João 3,16. Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia o que ia acontecer. E ele sabia que ia pagar o preço por eles. Como que dizendo, Cristo vem e vai viver isso, uma vida sem pecado. Ele não vai cometer os erros que eles cometeram e ele vai assumir a ira, a dor e o castigo para que nenhum dos de Nínive tenha que enfrentar essa ira ou tenha que enfrentar esse castigo. É isso que a Bíblia ensina em Romanos 8:1. Aquele que está em Cristo não tem condenação sobre a sua vida. Ele sabia, olha Jonas, eu não estou levando isso na brincadeira. Jonas, eu não estou ignorando as más ações deles. Jonas, de forma alguma estou abrindo mão da justiça e deixando isso passar só porque amo Nínive. Ele diz, de jeito nenhum Deus sabia disso. Eu só sei que Jesus, ele vai assumir a ira, a dor e o castigo por cada coisa má que foi feita. E Jonas, o que eu realmente quero de você é que olhe com verdadeira admiração para um Deus como eu, que verdadeiramente faria isso por um mundo como esse. Isso é exatamente o que eu queria que você entendesse de uma maneira impressionante, na verdade. E você vai perceber isso. Jonas nem sequer responde à pergunta e realmente está nos ensinando que a vida importa para Deus. E a razão pela qual eu acho que Jonas não responde é porque eu acho que ele entende
É como o princípio e o fim, lição aprendida. E o que Deus disse a Jonas foi simplesmente isso. Você está tão preocupado que o povo de Nínive não receba o que merece, que esqueceu que você também não recebeu o que merecia. Oh, a graça de Deus que foi dada a Jonas. Você sabe quem era Jonas? Quero compartilhar isso. Peço a Deus que todos aqui entendam. Todos online, nossos assistentes regulares e membros da igreja que precisamos ser, porque não é a sua igreja nem a minha. Não é a igreja de Bentonville? É a igreja do Deus vivo. Isso é o que é e pertence a Ele. Jonas foi uma história de graça dada, mas não de graça. E Deus nunca quer isso sobre o epitáfio de sua igreja ou de seus seguidores. Ele nunca quer o epitáfio, graça dada, mas graça não é de graça. E eu diria a todos nesta sala, sejamos pessoas que aprendem de um Deus que nos ensina que a graça recebida deve ser compartilhada com os outros. Muito frequentemente, em uma cultura como a nossa, é muito fácil ficar irritado, mas você sabe o que nossa cultura deveria fazer por nós? Não deveria nos irritar. Deveria nos fazer ficar admirados. Uma cultura como a nossa não deveria nos fazer ficar irritados. Deveria nos fazer ficar admirados. É realmente uma graça admirável, o que permite a um Deus santo e perfeito olhar para baixo para o desastre que somos. O desastre que somos e estende graça a pessoas como você e estende graça a pessoas como eu. Pense nisso por um minuto. Nínive não recebeu o que merecia, mas essa é a lição que Deus queria ensinar a Jonas. E nos ensinar que tenham isso sempre em mente. Deus realmente não quer que ninguém receba o que merece. E isso é difícil para nós entendermos. E eu sei que há pessoas aqui agora que foram gravemente feridas, justificando sua raiva e frustração. Mas pessoal, eu sou um professor da Bíblia, eu não a escrevi. Alguns pensam que eu pareço tão velho para ter feito isso, mas não, eu não estou aqui há tanto tempo. Deus não quer que ninguém receba o que merece, por isso Cristo veio. 2 de Pedro 3, versículo 9, veja o que diz. O Senhor não demora em cumprir sua promessa. Em outras palavras, tudo o que Ele prometeu, a segunda vinda de Cristo, tudo o que vai fazer, alguns consideram lentidão, mas Ele é paciente em relação a quê? Em relação a você, em relação a esta sociedade, em relação a esta cultura. Escute-me com atenção neste tempo e em tudo o que está acontecendo em nosso mundo, não desejando que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Hoje, escute-me, é outro lembrete. Estamos aqui vivos e acordados. Hoje é o seu dia, agora mesmo, este dia, todos nesta sala, todos nos assistindo online. Hoje é outro lembrete de que Deus está esperando pacientemente com os braços abertos em graça, oferecendo perdão a qualquer um que se volte para Ele. É incrível como Deus organiza o tempo dessas coisas. Esta semana almocei com um membro da igreja e ele me falou sobre uma fase da vida dele, quando ensinava disciplina, estrutura e outras coisas para o filho dele. Mas ele queria que seus filhos entendessem o que é a graça. E então ele disse, vamos criar cartões. E se nós as dávamos... E quando eles se metiam em problemas, dávamos poucas. Mas quando eles se metiam em problemas e queriam saber o que era a graça, pegavam o cartão e diziam, estou pedindo graça. Um dia seu filho teve um grande problema. Foi um grande problema porque o Ed não me disse qual foi o problema. E então seu filho se meteu em um grande problema e ele queria graça. O menino estava tentando ser grato. E o Ed não acreditava no cartão de graça. Aprenda essa lição. Conta como seu filho subia as escadas. Ele era muito pequeno, estava subindo as escadas e segurou na corrimão. Ele colocou a cabeça contra o corrimão e começou a gritar, eu quero graça, eu quero graça. Homem, eu quero graça, não quero castigo, não quero julgamento, eu quero graça. E a boa notícia é, escute-me, se você realmente quer graça, você pode tê-la. Isso é o que Jesus disse, cara, isso é incrível. Você quer graça, você pode tê-la. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Sabe por que Jesus Cristo não voltou? Alguns pensam que é por causa do que aconteceu em Israel e a figueira e tudo isso. E tudo bem, quero dizer, essas coisas estão na Bíblia. Mas passamos todo o nosso tempo fazendo isso. Eu posso responder a isso, posso te dar a resposta absolutamente garantida para isso. Porque hoje Deus escolheu a graça em vez do julgamento. E assim Ele prolongou em seu próprio julgamento, sua própria justiça, só um pouquinho mais. E pode ser que essa extensão seja simplesmente para você. É incrível a graça que Deus dá a este mundo. É incrível a graça que Deus dá àqueles que estão longe dele. É incrível a graça que Deus te dá. E é incrível a graça que Deus me dá. E assim, hoje eu te pergunto, você precisa de graça esta manhã? Se você está aqui esta manhã e sente que Deus está te dizendo, esse é você, esse é você. Você sabe que seguiu o seu próprio caminho.
Você sabe que fez a sua parte, você sabe que não está seguindo, ouvindo e se rendendo a Deus. E aqui está a sua resposta. E alguns de vocês pensaram que a resposta dele foi raiva. Alguns de vocês pensaram que a resposta dele foi: eu estou longe demais. Deus nunca poderia me perdoar e eu nunca poderia me aproximar de Cristo. E esta manhã, Deus te amou o suficiente para te colocar nesta sala, para te colocar online, para que Ele pudesse te dizer: não, não, o que eu quero para você é graça, 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 porque o valor de Cristo e sua morte, sepultura e ressurreição, para que eu nunca te julgue, é tão importante para mim. E cara, se você sente que Deus está te dizendo que você precisa dessa graça, você diria a Deus: Deus, esta manhã eu quero perdão. É assim tão simples, apenas diga a Deus esta manhã: Deus, esta manhã eu quero perdão. Deus, esta manhã eu quero graça. Deus, esta manhã estou confessando que segui meu próprio caminho. Mas, Senhor, hoje estou pedindo perdão e estou me voltando para você. Isso é o que aquela cidade fez. Aquela cidade simplesmente disse: ei, Senhor, nós reconhecemos, temos seguido nosso próprio caminho. Hoje estamos voltando a seguir o seu caminho. E é assim tão simples. Você diria a Deus: Deus, estou pedindo perdão. Acredito que você julgou meu pecado, mas o fez em Jesus. Então você nunca faria isso comigo? E a partir de hoje eu quero a vida que você tem para mim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em nome de Jesus oramos.